Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 6, título O Primeiro Mártir Cristão, e agora eu vou ler o texto-chave. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Atos 6, 8 a 10. A igreja ela crescia continuamente sob a liderança sábia dos apóstolos, e esse crescimento fez com que aumentassem as responsabilidades dos que estavam no comando. Era preciso distribuir as responsabilidades que poucos tinham fielmente desempenhado no início. Os apóstolos lhes deviam passar a outros alguns deveres e responsabilidades que tinham exercido até então. Então eles nomearam 7 diáconos. E Estevão, o mais ilustre desses 7 diáconos, falava o idioma grego e estava familiarizado com os costumes dos gregos. Por isso, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho nas sinagogas dos judeus gregos e falava com coragem sobre sua fé. Rabinos cultos e doutores da lei o envolviam em discussões públicas, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Os sacerdotes e governantes se encheram de um ódio cruel e decidiram silenciar o jovem Estevão. Várias vezes eles tinham subornado as autoridades romanas para que ignorassem as situações em que os judeus tinham julgado, condenado e executado prisioneiros. Porque, como a gente já viu, os judeus eles tinham autoridade para julgar as pessoas, mas o governo romano ele tinha que autorizar a execução de uma pessoa, né, caso isso acontecesse. Mas nesse caso, eles estavam querendo contar com uma coisa que eles já tinham feito várias vezes, que era para comprar os oficiais romanos, né? Subornar eles para eles fingirem que nada aconteceu. Então, eles levaram Estevão para o Sinédrio a fim de ser julgado, né? Judeus cultos e instruídos foram chamados para refutar os argumentos do prisioneiro. Saulo de Tarso também estava lá e usou a eloquência e a lógica para convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas perigosas. Entretanto, naquele jovem, Saulo encontrou alguém que tinha uma compreensão plena do propósito de Deus de espalhar o evangelho a outras nações. Os sacerdotes e governantes decidiram fazer Estevão um exemplo. Isso saciaria seu ódio vingativo e impediria que outros adotassem a crença do rapaz. Eles contrataram pessoas para dar falsos testemunhos sobre ele. Essas testemunhas disseram: "Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou." Quando Estevão ficou em pé para responder às acusações, todos os que estavam no Sinédrio viram que o seu rosto parecia com o rosto de um anjo. E muitos tremeram e esconderam o rosto. Mas a incredulidade obstinada e o preconceito dos governantes não vacilaram. Começou sua defesa com uma voz clara e penetrante, que soou em todo o salão do Sinédrio. Com palavras que impressionaram a Assembleia, ele recapitulou a história do povo escolhido, demonstrando um profundo conhecimento do sistema religioso judaico e da interpretação espiritual, agora evidente em Cristo. Ele deixou clara a sua lealdade a Deus e a fé judaica, relacionando Jesus Cristo a toda a história do povo judeu. Só que quando Estevão ligou o Cristo às profecias, o sacerdote, fingindo ficar horrorizado, né? Ele rasgou seu manto. E para o jovem, esse foi o sinal de que ele estava dando seu último testemunho. Então, ele concluiu seu sermão de maneira abrupta e inesperada. Ele se voltou para os juízes enfurecidos e gritou: "Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo.
Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Os sacerdotes e governantes, eles ficaram fora de si, de tanta raiva. E na crueldade estampada no rosto daqueles homens, o prisioneiro lia seu destino, mas não vacilou. Estevão não teve mais medo da morte. A cena diante dele desapareceu. Os portões do céu pareciam abertos a ele. E, olhando para cima, ele viu Cristo, como se ele tivesse acabado de se levantar de seu trono, pronto para sustentar seu servo. E aí Estevão exclamou: "Vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus." E ao descrever essa cena gloriosa, seus perseguidores não puderam suportar. Tapando os ouvidos, todos eles correram furiosamente até Estevão de uma só vez e o arrastaram para fora da cidade. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." Então ele caiu de joelhos e bradou: "Senhor, não os considere culpados desse pecado." E tendo dito isso, ele morreu. As autoridades romanas aceitaram grandes somas de dinheiro como suborno para não fazer nenhuma investigação com relação ao ocorrido, que era justamente com isso que eles estavam contando, né? Por isso que eles apedrejavam Estevão sem autorização dos romanos. E a lembrança do rosto de Estevão e suas palavras, que tocaram o coração dos que as tinham ouvido, não apenas permaneceram na mente dos espectadores, como testificaram da verdade que ele havia pregado. Sua morte foi uma provação amarga para a igreja, mas resultou na conversão de Saulo, que não podia apagar de sua memória a glória que havia repousado sobre o rosto do mártir. Essa semana a gente vai falar mais sobre Estevão e também um pouquinho sobre Saulo, mas Saulo a gente vai falar dele mesmo na semana que vem. Hoje, essa semana a gente só vai falar um pouquinho, né? E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilhe para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.